Vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos unir os nossos pensamentos, fazer o elo de ligação com o plano espiritual, aonde possamos alcançar os espíritos que nos auxiliam, nos orientam e que nós possamos receber a presença desses companheiros para o tratamento das pessoas que necessitam, das pessoas que estão no livro de prece. Que nós possamos, nesse instante, aproveitar esses instantes para essas vibrações de consolo, de paz e de fluidos benéficos. Que nós possamos aproveitar, aproveitando esse momento e também pedir a proteção daqueles que estão aqui conosco também e necessitam das nossas preces. E assim estamos por iniciado a nossa reunião desta noite. Hoje é com muita satisfação que nós estamos recebendo um jovem talento, Caio Pellegrino. Depois ele vai dar a identificação do centro que ele pertence, tudo direitinho, ele vai se identificar direitinho. Ótimo. Muito obrigado, fica à vontade. Eu Caio. quem agradeço, obrigado. Nós vamos estudar o capítulo 25º, Buscai e Acharei. Exatamente. Boa noite a todos. Eu me chamo Caio Pellegrino. Atualmente eu estou trabalhando num centro que chama Sebastião Vieira Pinho, com o grupo GEACAL. Já faz alguns anos que eu participo com eles. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. Ele é um capítulo bem curtinho, ele é dividido basicamente em 3 partes. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai os pássaros do céu e não vos inquieteis pela posse do ouro. E embora ele seja bem curtinho e os itens também não são tão compridos assim, todos falam do mesmo evangelho, que é o evangelho de Mateus. E as mensagens de Mateus, elas sempre falam muito conosco, né? E aqui não podia ser diferente. No primeiro item do evangelho, nós vamos conversar sobre o ajuda-te e o céu te ajudará. O que é dito? Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto, quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, ela sempre se abrirá. Qual é o homem dentre vós que dará uma pedra ao filho que pedir pão? Ou por acaso, se pedir um peixe, lhe daria uma serpente? Ora, se vós homens, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros àqueles que lhe pedirem? E aqui a gente vai tirar uma partezinha para a gente começar a construir a ideia desse capítulo. Qual é o homem dentre vós que dará uma pedra ao filho que pedir pão? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? E aqui, mesmo que eu sou muito jovem, não tenho filho ainda, e mesmo que tiver alguém aqui que ainda não tem filho também, nós temos pessoas que são queridas a nós, pessoas que nós amamos, e certamente nós sabemos dar boas coisas quando elas necessitam. Então é praticamente lógico que Deus, na sua bondade infinita, sendo a infinita misericórdia, a infinita sabedoria e o infinito amor, quando nós pedirmos algo a Ele, Ele vai nos dar. Só que existem algumas partes dessa entrega que Deus faz daquilo que nós pedimos, que nós vamos desenvolver aqui no decorrer do texto. E o primeiro item, ele é o princípio da lei do trabalho e da lei do progresso. Porque seria muito fácil nós pedirmos algo a Deus e instantaneamente recebermos. Nos pouparia muito esforço, nos pouparia muito tempo, só que nos pouparia também evolução. Se nós não tivéssemos que usar do nosso esforço, se nós não tivéssemos que usar da nossa inteligência para conseguir construir algo na vida, nós nunca nos desenvolveríamos. E eu quero trazer para vocês, eu gosto muito de filosofia. Epicuro era um filósofo que ele dizia que todo homem, a todo momento, em qualquer situação, ele é movido
por uma única questão: se afastar da dor e se aproximar do prazer. Tudo que nós fazemos na nossa vida, todas as decisões que nós tomamos, todas as escolhas que nós fazemos, nós estamos buscando nos afastar da dor, nos afastar do sofrimento e nos aproximar do prazer. Fica melhor? Som. Ficou melhor? Tá ligado? Então, ele diz que tudo que nós fazemos é para que nós nos afastemos da dor e nos aproximemos do prazer, nos aproximemos da felicidade. E eu sempre gosto de trazer as questões do Evangelho, o ensinamento, o conteúdo, e de alguma forma tentar contextualizar isso na nossa vida. Porque são ensinamentos importantíssimos. Só que se nós não soubermos como aplicar isso na nossa vida, acaba que a gente aprende muita coisa, mas não aplica. Então esse conhecimento acaba que fica perdido. Então no decorrer do estudo, eu vou sempre tentar contextualizar, tá, aquilo que o texto está trazendo para a gente, atrelando com algo na nossa vida, para que quando a gente saia daqui, a gente consiga já aplicar alguma coisa desse conhecimento na nossa rotina, tá? Na nossa vivência. E ainda falando sobre a lei do trabalho e a lei do progresso, nós somos os seres mais inteligentes do planeta. Nós temos o que os animais não têm, que é consciência. Nós conseguimos pesar as nossas ações. Então Deus, Ele nos concedeu muito mais, infinitamente mais do que Ele concedeu a qualquer outra criatura viva no planeta. Além da consciência, o Evangelho também traz isso no item 2, Deus nos concedeu o desejo incessante de buscar o melhor. E é esse o desejo que sempre impele, que sempre faz com que a humanidade pesquise meios de melhorar a sua posição. Então nós nunca estamos satisfeitos. Sendo isso bom ou ruim, todos os homens buscam pelo melhor. E é por isso que eu trouxe o filósofo Epicuro, aonde ele também, de alguma forma, ratifica de uma filosofia diferente da do Espiritismo a mesma coisa. Todo homem procura melhorar a sua posição, todo homem procura o prazer e procura a felicidade a todo momento. E aqui talvez seja o primeiro grande ponto desse capítulo. Serás filho das tuas próprias obras. Isso está no item 3. Durante esse capítulo, desse estudo que eu vou fazer com vocês aqui, vão ser 2 grandes pontos que a gente vai abordar. E esse é o primeiro. Serás filho das tuas próprias obras. O Evangelho traz no texto o seguinte: se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho, o seu corpo e os seus membros se atrofiariam. Se o tivesse dispensado do uso da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. E é por isso que Deus fez do trabalho uma necessidade e disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, será filho das tuas próprias obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com tudo aquilo que hajas feito. E por que eu trago que esse é o primeiro grande ponto do capítulo? Porque quando a gente fala, será filho das tuas próprias obras, é fácil a gente não perceber que a nossa vida é uma obra. A nossa vida é tudo aquilo que nós construímos até hoje, do momento que a gente nasceu até agora, que a gente está aqui junto estudando o Evangelho. Só que é muito difícil a gente olhar a vida dessa forma. Então, se nós separarmos em algumas partes da nossa vida, a gente consegue ter uma clareza um pouco maior dessas obras. E aí eu trago a reflexão. Quais foram ou têm sido as obras que nós construímos ou que nós estamos construindo nas nossas vidas? Quando eu olho para a minha área financeira, o que eu estou construindo? Quando eu olho para a minha área familiar, o que eu tenho construído? E eu posso fazer esse questionamento com todas as áreas da minha vida.
Se eu olho para o meu relacionamento amoroso, para o meu relacionamento familiar, como eu tenho construído ele? A minha área intelectual, a minha área profissional, a minha área espiritual? Como é que eu tenho lidado com essa construção? Porque Deus ele é muito claro, através de Jesus, no Evangelho de Mateus, busca e acharás. O que nós temos buscado? Quando eu olho para essas áreas da minha vida, né? Se eu olho para a minha família, com o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, se eu olho a minha parte intelectual, a minha parte profissional, né? Ou até mesmo a parte espiritual, o que é que eu tenho buscado, né? São coisas boas? Ou não? Quando eu paro e olho para essas áreas da minha vida, eu não estou satisfeito. Porque é possível também, né? A gente está sempre buscando o melhor e quando a gente para um pouquinho para refletir, pode ser que a gente não goste muito do que a gente vê. Só que vamos deixar esse parênteses aberto e a gente vai fechar ele lá no final do capítulo, tá bom? Ainda, no Ajuda-te e o Céu te ajudará, no item 4, o Evangelho ele traz o seguinte: é em virtude da aplicação desse princípio que os Espíritos não vieram poupar o homem do trabalho. Não lhe trouxeram descobertas prontas ou invenções já acabadas. Se fosse assim, o homem mais preguiçoso poderia enriquecer e o menor poderia se tornar sábio. E a ambos se atribuiria um mérito daquilo que não fizeram. Então, quando a gente percebe que eu carrego o mérito de tudo aquilo que eu faço, eu já não tenho como culpar ninguém, se quando eu olho para alguma área da minha vida eu não estou completamente satisfeito. Porque ninguém me entregou, eu construí, todos os dias um pouquinho, algo bom ou algo ruim. E aí o Evangelho ele continua. Os Espíritos não vieram dispensar o homem do trabalho, mas mostrar a meta que cumpre ser atingida. Mostrar o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás. Encontrarás pedras sobre teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. E essa parte ela é muito importante. Encontrará pedras nos teus passos, dificuldades, atribulações, aflições, sofrimento. Todos nós somos imperfeitos, somos falhos, já sabemos que viemos aqui para resgatar as nossas mazelas, né, e melhorar como pessoa, melhorar como espírito. Então é comum que nós encontremos esses momentos de dificuldade, de sofrimento na nossa vida. Só que eles não foram colocados ali para ficar ali. As pedras que nós encontramos no caminho, elas foram colocadas porque a espiritualidade, a providência divina, Jesus, em toda a sua sabedoria, entende que nós já temos condição de lidar com aquela situação. Só que o ser humano é engraçado. Porque pode ser que a gente vê um problema e a gente fala: não quero mexer com isso hoje, vamos deixar ele ali, né? Ele não está me incomodando tanto. Para que eu vou mexer agora, né? Então, muitas vezes, a gente tem a condição de resolver uma situação, resolver um problema, melhorar a nossa condição. Só que somente se a gente quiser. E a espiritualidade ela é muito clara nisso. Nós te daremos a força para você resolver as suas atribuições, suas aflições. Mas apenas se você quiser empregar essa força. Caso contrário, você vai se resolver com aquela situação de uma outra forma, nem que seja deixando ela ali. E tem muita gente que trata o problema, trata a dor como um animalzinho de estimação, né? Todo dia chega em casa, dá comida, né? Dá um pouquinho de água, nossa, está crescendo, está ficando forte, né? E um problema que era pequenininho começa a ficar grande, única e exclusivamente porque a gente não quis ainda resolver. E aí tem N motivos que a gente não vai entrar agora, tá? Mas o mérito da resolução ou não é totalmente nosso. Nós carregamos a responsabilidade de tudo aquilo que nós fazemos ou de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Então, no item 5, né, o que realmente significa essas palavras de Jesus?
buscai e acharei. Né? Juntando tudo isso, né? O que isso significa? E o Evangelho traz um parágrafo maravilhoso. Pedi a luz que deve iluminar o seu caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e sempre tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão para acompanhar-vos, assim como o anjo de Tobias. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela sempre se abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com fervor e com confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. E aqui ele está dando para a gente um ensinamento de como nós devemos fazer uma prece. Como que nós vamos pedir algo? Já que aparentemente nós podemos pedir, nós vamos receber. Se nós não recebermos aquilo já pronto, finalizado, como a gente já acabou de ver que não vai acontecer, eles vão, de alguma forma, nos intuir. Vão trabalhar através de uma pessoa próxima. Vão fazer de alguma forma que, se nós tivermos aquele merecimento e já for a hora de nós realizarmos aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos conseguir. Se nós quisermos, de fato, empregar toda a luz que a espiritualidade nos traz. Mas então, como que eu faço para pedir algo, né? Como que eu vou me portar durante a prece? E aqui parece que é algo meio bobo, mas é algo importantíssimo. Porque a primeira palavra é o seguinte: mas pedi com sinceridade. E aqui, com sinceridade, a gente sabe que a gente consegue enganar os homens, mas a Deus a gente não engana. Então, muitas vezes na prece, a gente começa a pedir algumas coisas e talvez a intenção verdadeira, né, que está carregando aquele seu pedido, não é tão boa assim. E é estranho a gente pensar isso, né? Nossa, eu estou pedindo às vezes uma coisa que vai ser boa para mim, mas qual que é a intenção, né? Nossa, eu quero mais dinheiro. Senhor, está difícil, eu quero dinheiro, né? Eu falo dinheiro porque geralmente é uma coisa que, né, infelizmente ainda acontece com a gente. Mas será que eu estou querendo esse dinheiro para algo de fato importante para a minha vida? Muitas vezes de fato é, nossa, preciso pagar uma conta, ajudar com remédio, mas muitas vezes não. Muitas vezes a intenção de pedir dinheiro ou de querer ter mais dinheiro é simplesmente o ego, é simplesmente a ganância, é simplesmente a ambição. Então a intenção, a sinceridade com a qual você se apresenta na hora do pedido, ela é importantíssima. Porque acontece um tripé de intenção, pedido e ação. Quando eu vou com uma intenção verdadeira e eu faço um pedido, uma ação acontece e eu vou conseguir, né, alcançar aquele meu objetivo. Com pedras no caminho, não vai ser um mar de rosas, o Evangelho já traz isso, né, não é um passe de mágicas, mas eu vou conseguir. Agora, se o primeiro passo que eu estou dando, a minha intenção, ela não é boa, ela não é, de alguma forma, sincera no meu pedido, eu estou escondendo algo, né, como se a gente conseguisse esconder alguma coisa de Deus, que conhece a todos nós de maneira completa, dificilmente a gente vai receber. Única e exclusivamente porque a nossa intenção, a nossa sinceridade ficou faltando. Então, quando a gente se apresenta durante uma prece para Jesus, é importante que nós nos portemos com sinceridade. Que nós nos coloquemos a Jesus pequenino, como nós somos, imperfeitos, falhos. A gente fala assim, nossa, não, hoje eu fiz muita coisa errada, hoje eu não vou nem rezar para dormir. Não, é desse jeito que a gente precisa muitas vezes rezar. Porque Deus, ele não quer uma pessoa perfeita. Deus, ele quer única e exclusivamente nos ver como nós somos. Só que nós precisamos aceitar essa nossa falha. Nós precisamos aceitar que nós não somos tão perfeitos assim. Então, quando a gente fala de buscar e achareis, pedir e obtereis, o Evangelho está trazendo para a gente essa questão da simplicidade, da verdade, da sinceridade. Porque nós vamos receber, se nós cumprirmos isso. Pedirmos com fé, com sinceridade, pedirmos com confiança,
E não com arrogância, exigindo algo, né? Quem somos nós para exigir alguma coisa pequenino como nós somos, né? Então, o céu te ajudará, que é o primeiro item desse capítulo, traz esses pontos. E a gente caminha para o segundo. Olhai os pássaros do céu. E aqui, mais uma vez, como eu falei para vocês, ele traz todos os trechos, são do Evangelho de Mateus. E aqui ele é um trecho um tanto quanto comprido, e para que a gente não perca a linha de raciocínio, eu vou ler alguns parágrafos e vou fazer algumas pausas para que a gente consiga seguir um raciocínio, tá bom? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Então, qual é o nosso tesouro hoje? Mais uma vez, a questão da sinceridade, da verdade, né? De se olhar verdadeiramente. O que eu tenho buscado? Qual é a minha verdade? O que eu estou querendo? Onde que é o meu tesouro? O meu tesouro, aquilo que eu mais prezo na minha vida hoje, é a minha família? É a religião? Ou é o dinheiro? Ou é alguma outra coisa? Porque aqui, esse é o ponto. Onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E o Evangelho continua. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aqui é aquele trecho que a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, né? Não vos inquieteis por saber aonde achareis o que comer. Nossa, então eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã? Parece que de alguma forma o Evangelho está falando para a gente, não se preocupa com amanhã não, está tudo tranquilo, vive o hoje, né? E a gente já vai entender que não é bem assim. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não ceifam e nem guardam grãos em seus celeiros, mas o vosso Pai que estás nos céus os alimenta todos os dias. Vós não sois muito mais do que pássaros? E qual dentre vós pode, com todo esforço, aumentar de 1 côvado a sua estatura? E aqui essa é aquela perguntinha que a gente sempre, né, a gente não entende o que é, mas a gente segue, né? Não, vamos continuar a leitura. Mas é interessante a gente entender o que isso significa, né? Quem de nós pode aumentar de 1 côvado a nossa estatura? Côvado era uma medida usada na época de Jesus que media do cotovelo até o dedo médio. Então, quando eles falavam, qual que é a distância? E algumas vezes, para coisas pequenas, linha, tecido, eles falavam, é tantos côvados, porque era a distância do cotovelo até o dedo médio. E estatura, a gente pode entender que seja altura, né? Quem de nós pode aumentar de tamanho? Só que estatura ainda não tem toda a complexidade, toda a grandiosidade que Jesus usava nas suas parábolas, nas suas palavras. A estatura quer dizer o tempo de vida. Eles usavam estatura para dizer sobre tempo naquela época. Então, quando Jesus fala, quem de nós pode aumentar em 1 côvado a sua estatura, ele está querendo dizer, quem de nós pode aumentar o tempo que nós vamos viver? Como assim, Caio? Eu estou tentando, né? Estou indo para a academia, estou me alimentando bem, né? Estou buscando ali viver mais, estou vindo, né, no centro, estou buscando melhorar espiritualmente, então eu vou viver mais. Será? Quem de nós consegue de maneira eficaz aumentar o tempo que vai viver? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o próximo momento. Então, o que essa pequenina pergunta que muitas vezes a gente não entende e passa batido, né? A gente continua lendo porque tem muito mais coisa interessante para frente. O que está dizendo é que nós não controlamos nosso tempo. A nossa vida não pertence a nós. O tempo de existência aqui na Terra pertence a Jesus. Então, quando ele está falando assim, não se preocupa com o dia de amanhã, né? Não se preocupa se você vai ter o que comer, se você vai ter o que se vestir.
E depois ele pergunta, né, quem de vós pode aumentar em um côvado a sua estatura? Porque quem de vós consegue saber quanto mais tempo você viverá? Para você acumular tanta coisa, para você querer cada vez mais, querer cada vez mais. Então ele trata a ambição do homem e trata também a pequenez. Porque a nossa vida, por mais que nós tenhamos muita autonomia, o tempo dela não nos pertence. Tudo que nós podemos fazer é o melhor enquanto a gente está aqui. E o texto continua. Por que também vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não semeiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E essa passagem é muito bonita também. Salomão foi o homem mais rico da terra na época de Jesus, né? E era considerado até hoje, em alguns estudos, o homem mais rico do planeta, né? Ele foi o homem mais rico do planeta. Então, nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, todas as suas posses, todo o seu dinheiro, toda a sua condição, ele nunca se vestiu de maneira tão gloriosa quanto um lírio do campo. Então, quando a gente fala de vestuário e a gente traz essa passagem, ele está nos chamando a atenção para a questão da simplicidade, mais uma vez. Para a questão de que o simples é mais belo, é mais glorioso, não precisa tanta coisa. Porque a gente sempre quer mais. O homem quer sempre o melhor, a gente já viu isso. Só que muitas vezes a gente perde um pouquinho a medida da nossa ambição. E a gente acaba, né, por algum motivo, sofrendo algumas coisas que nós não precisaríamos sofrer se nós fôssemos mais comedidos. E o Evangelho continua. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir tão belamente os lírios do campo, que é uma erva que hoje existirá e amanhã será lançada no fogo do inferno, quanto maior cuidado Ele não terá em cuidar de vocês, ó homens de pouca fé. Então, se Deus veste de maneira tão bela um lírio, uma flor, qual é o cuidado, será que Jesus não tem com cada um de nós? Que somos seres infinitamente superiores em genética, em intelecto, em consciência, do que um lírio do campo. Então, mais uma vez, utilizando a lógica, a gente pode perceber que Deus vai cuidar de nós muito mais do que Ele já cuida de um lírio do campo. Não vos inquieteis também dizendo o que comeremos ou o que beberemos, como fazem os pagãos, que andam à procura dessas coisas. Porque o vosso Pai, que estais nos céus, já sabe que tem de necessidade de todas elas. Então, antes que a gente peça alguma coisa, Jesus já sabe, a providência já tem que nós precisamos de algo. Só que não é por isso que a gente não pode pedir. Aqui é somente uma alegoria para demonstrar a inteligência da providência divina, para trazer a inteligência de Jesus, o cuidado de Jesus, a sua totalidade, porque Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa antes da gente pedir. Então, muitas vezes a gente cai em desespero, só que a gente esquece de que se alguma coisa está faltando, Deus já sabe e já está operando para acontecer ali e você receber aquilo que de fato você precisa. Deus nunca nos desampara. E ele finaliza dizendo que, assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu próprio mal. E aqui sobre a ansiedade, né? Por que a gente vai se preocupar com o dia de amanhã? Vamos se preocupar com o problema que a gente tem hoje, né? O amanhã a gente não vai conseguir resolver. Então vamos se preocupar em tratar aquilo que a gente pode hoje. Vamos deixar para amanhã o problema de amanhã. E aí é onde nasce aquela famosa frase, né? Vamos matar um leão a cada dia, né? Se for 2, aí já complica, um só a gente consegue. Então a gente tem que ter essa calma de cuidar a cada dia de um problema. Se a gente quiser resolver tudo, a gente não consegue, a gente não dá conta. E o item 7, ele traz a inteligência como um presente divino. Né? A gente já viu que a gente recebeu muito mais do que os animais receberam. Nós temos de fato uma inteligência, nós temos de fato uma consciência, só que essa inteligência, ela não foi colocada em nós ao acaso. Ela foi literalmente um presente. Porque imagina só, eu quero algo, eu pedi para algo, eu quero construir uma casa, eu quero ter um trabalho melhor, algo nesse sentido. Como que eu vou buscar isso?
E a inteligência é o que nos facilita e que nos dá a possibilidade de ir atrás daquilo que a gente necessita. A inteligência, de fato, ela é um presente. O Evangelho ele traz o seguinte: Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para poder fabricá-los. Se a providência divina nem sempre socorre materialmente, de maneira imediata, né? Eu pedi, está aqui. Ele nos inspira, a providência divina nos inspira ideias para que nós encontremos os meios de sairmos daquela dificuldade. E aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar daquilo que a gente falou no comecinho. Se nós quisermos. Caso contrário, a gente vai acabar convivendo com aquilo ali, criar aquela dor, aquele problema como um bichinho de estimação mesmo. Então, nós sempre encontraremos os meios para sair da dificuldade. Deus vai nos inspirar ideias, mas somente se nós estivermos receptivos para aquilo, se nós estivermos abertos para conseguir resolver esse problema. E aqui, né, como nós temos nos portado perante os desafios? Nós temos usado a nossa inteligência? Ou a gente só tem utilizado, como os animais, o instinto? Quando alguma coisa de ruim acontece, eu, de alguma forma, não consigo pensar de maneira inteligente para resolver. Aí eu me estresso, eu fico ansioso, aí eu começo a desenvolver um monte de doença porque eu não estou sabendo lidar com aquela situação. Quando, na verdade, a gente está usando mais o nosso instinto animal do que o presente que Deus nos deu, a inteligência. A inteligência ela foi colocada a nós e não foi ao acaso. E os desafios, as dificuldades, são os momentos que nós mais temos que utilizar a nossa inteligência. Porque, caso contrário, a gente fica entregue aos nossos instintos, às nossas reações. Alguém me bateu, eu bato de volta. Alguém me xingou, me ofendeu, eu ofendo de novo. E aí você fica nessa coisa trocada. Por quê? Porque é um instinto do homem se defender, eu estou usando ali como uma proteção. Só que nós temos muito mais do que instintos. Nós temos inteligência para conseguir lidar com os desafios. E o item 7, ele fala sobre as ambições e sobre os desejos do homem. Deus conhece todas as necessidades do homem e a elas provê conforme necessário. O homem, porém, sempre insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário nunca lhe basta, ele precisa do supérfluo. Deus permite que o homem, então, se assim o busca, sofra as consequências a fim de que sirva de lição para o futuro. Então, nós nunca estamos contentes, né? E uma parte disso é boa, a gente viu, né? O homem, ele sempre busca pelo melhor. A gente quer se afastar da dor e se aproximar da felicidade, se aproximar do prazer. Só que quando a gente perde a mão na ambição, quando a gente perde a mão nessa questão de querer o melhor, é muito fácil a gente se perder. Porque daí nada tá bom, nunca nada tá bom. Tudo que eu recebo não é suficiente. Por quê? Porque eu não sei olhar para aquilo ali e dar o verdadeiro valor que aquilo tem. Eu não consigo enxergar as coisas boas da minha vida e agradecer. Porque eu estou sempre querendo algo diferente, sempre algo maior, algo diferente. Eu nunca estou satisfeito. E tem uma frase muito legal que diz que se você não é satisfeito com o que você tem hoje, mesmo que você tivesse o dobro, você ainda não estaria satisfeito. Então a gente precisa aprender a nos satisfazer com aquilo que a gente tem. Buscar o melhor sempre. Melhorar nossa condição? Sim. Intelectual, financeira, espiritual, familiar, no relacionamento, com certeza. Só que antes disso eu preciso aprender a agradecer pelo que eu tenho hoje. Eu preciso aprender a falar, nossa, que bacana, eu estou lembrando do tempo que eu não tinha isso e eu pedia e hoje eu tenho. Então, às vezes, a gente esquece de ter essa observação em cima daquilo que a gente já possui. E aí a ambição e o desejo do homem é irrefreável. E a gente não pode deixar de lembrar, quando a gente fala sobre ambição e desejo, sobre a criança. Quem nunca viu uma criança fazendo birra? Você vai no mercado, você vai no shopping, sempre tem uma criança chorando, esperneando, gritando no chão, né? Passando vergonha nos pais, vamos colocar assim. Por que aquela criança está fazendo aquilo? Né? Por que ela está chorando, está esperneando, está dando aquele show, como a gente fala? Porque ela recebeu um não. Ela quis alguma coisa e os pais falaram não.
Não posso te dar isso agora. Por N motivos. Ah, nossa, não tenho dinheiro para te comprar esse chocolate, ou agora não é hora de você comer esse chocolate, né? Vamos comer depois do almoço. E a criança, ela não sabe lidar com não. A criança, ela está num processo de aprendizado, então o que ela faz? Birra. Ela chora, ela grita, ela esperneia. E vamos falar a verdade, é feio, não é? Quando a gente passa, se a gente olha para o pai, a gente fala, nossa, tadinho desse pai. Por quê? Porque é um momento muito difícil, estressante, de fato. Só que sabe o que acontece 10 minutos depois que a criança faz birra? Passa. A criança esperneia, grita, chora, dá um show, você coloca ela dentro do carro, você está indo embora, parou. É rápido. Só que a gente, que é adulto, a gente também faz birra. Só que é muito mais prejudicial e muito mais silenciosa que a da criança. Quando a gente quer muito uma coisa e a gente não recebe, a gente faz birra. Fala, eu não faço birra, eu tento de outras formas. Não, a gente faz birra. Porque se eu não consigo exatamente aquilo que eu quero, eu paro de fazer o que é bom para mim. Eu começo a agir mal com as pessoas que eu amo. Eu começo a ter ingratidão pelo que eu tenho. Eu começo a desvalorizar as pessoas e a mim mesmo por não ter conseguido aquilo. E a nossa birra, ela demora a passar. A nossa birra demora muito mais passar do que a birra de uma criança. Então, saber dosar a ambição e o desejo, e saber usar a inteligência perante os desafios é crucial para que a gente consiga entender que se a gente não conseguiu algo naquele momento, ou as coisas não funcionaram como deveriam funcionar, a gente precisa ter calma. Né? Se a gente se desespera, a gente começa a ficar afobado e fazer um monte de coisa que a gente não devia estar fazendo. Então, sempre que a gente vê uma criança fazendo birra, a gente tem que parar, olhar para a gente e falar, nossa, no que será que eu estou fazendo birra? Né? Como será que eu estou me portando perante esse não que eu recebi ou perante algo que eu, de alguma forma, não consegui alcançar? E aí a gente vai perceber que a gente faz birra com muita coisa. E o item 8 traz que a riqueza da terra precisa da caridade do homem. O Evangelho traz: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que a ela dá, segundo as leis de justiça, segundo as leis de caridade e de amor ao próximo, a todos será suficiente. O que ele está dizendo aqui? A terra é abundante. Existe alimento, existe água, para todos nós que estamos aqui. É muito abundante, é suficiente. Só que o que acontece? Falta aquela palavrinha ali, caridade. A gente acaba amontoando aquilo que eu não preciso e eu deixo faltar para alguém. E a gente faz isso de várias formas. Aí você fala, nossa, Caio, mas eu não tenho nada. Né? Eu estou vendendo o almoço para comer a janta, o que eu não estou dividindo com o meu semelhante? Né? O que eu estou deixando faltar para outra pessoa? Todos nós recebemos dons de Deus. A nossa fala, a nossa oração, os nossos ouvidos para escutar um irmão em sofrimento, o nosso abraço para alguém que precisa, o nosso tempo em um lar de idoso, as nossas forças. Todos nós temos algo que nós podemos dividir com os nossos irmãos. Ah, não, mas eu queria poder doar comida, eu queria poder doar dinheiro, mas eu não posso agora, então o que eu faço? Birra, eu não faço nada. E aí que é o momento que a gente começa a perceber que, de fato, a gente faz essa birra e a gente precisa começar a usar os dons que a gente tem. Nossa, mas não é nada grandioso para quem recebe, é. Quem está num dia difícil e recebe um abraço, aquilo ali é maravilhoso. Para alguém que está precisando desabafar, se você emprestar o seu ouvido para aquela pessoa, vai ser uma bênção enorme. Então, quando a gente está falando que a riqueza da terra é abundante, é suficiente para todos, a gente está incluído na terra. Então, os nossos dons, tudo aquilo que a gente pode utilizar, também a gente tem que ter a caridade de dividir com os nossos semelhantes. Isso é para tudo, seja para o alimento, ou seja para as nossas faculdades físicas, o nosso tempo, a nossa força. Sempre é necessário que nós hajamos com caridade.
quando a gente consegue aplicar a caridade naquilo que eu posso, o mundo ele começa a mudar. O mundo ele não muda de uma vez só, ele muda de pouquinho em pouquinho, onde cada um começa fazendo aquele trabalhinho de formiga, né? E tem um provérbio chinês que fala que uma formiga em marcha cobre mais terreno do que um boi dormindo. Né? O passinho de uma formiga, quantos passos uma formiga não tem que dar para dar o passo que um boi dá? Muitos. Só que essa formiga, se ela estiver em movimento, ela está fazendo muito mais que esse boi que está dormindo. Então, mesmo que seja pouquinho, a gente precisa aplicar isso. E aí o mundo começa a mudar para melhor. E a gente entra na última parte do capítulo. Não vos inquieteis pela posse do ouro. E aqui, mais uma vez, o Evangelho de Mateus vai abordar a simplicidade que é necessária na nossa vida. Não prepareis alforge para o seu caminho, nem 2 túnicas, nem 2 calçados e nem sandálias. Porque todo aquele que trabalha merece ser alimentado. Quando ele fala não prepareis alforge, não prepareis 2 túnicas, 2 sandálias, mais uma vez é a questão de você não amontoar mais do que você precisa. Só que aqui é muito perigoso, porque se a gente começar a pensar assim, eu não preciso pensar no dia de amanhã, eu não preciso ter reserva. Se a gente ir nessa linha e seguir aquilo muito à risca, pode ser que lá na frente a gente tenha uma surpresa. Então a gente precisa usar a nossa inteligência também, tá? Vou finalizar o texto do Evangelho e a gente já vai ver mais sobre isso. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, procurai primeiro saber quem vos é digno de hospedar, e que fique na sua casa até que parta novamente. E quando entrar na casa, saude assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna, a paz virá sobre ela. Se ela não for, a paz voltará a vós. O que ele está querendo dizer com isso, né? Sempre que a gente encontrar uma pessoa, e aqui eu quero totalmente descaracterizar a questão da casa. Todos nós somos uma casa. O nosso corpo é a casa do nosso espírito. Então, a todos que a gente encontrar, nós precisamos dividir com aquela pessoa, desejar para aquele ser coisas boas, paz, harmonia, amor. E se aquela pessoa, porventura, não estiver na mesma vibração, a gente já conhece, né, a lei de atração e retração. Se não for da mesma vibração, vai voltar para você. E o que vai voltar? Vai voltar coisa boa, já que você desejou coisa boa. Agora, se ela estiver na mesma vibração daquilo que você está desejando, ela vai absorver e ela terá mais paz, terá mais amor. E esse amor, essa paz, essa harmonia que você desejou também vai voltar a você. E isso a gente está falando sobre um outro semelhante. Imagina quando você entra na casa de alguém. Imagina quando você visita um parente, visita um amigo, né? Qual é o sentimento que a gente carrega quando a gente está entrando ali naquela casa? São coisas que a gente usualmente não percebe. E quando alguém não quiser vos receber, nem escutar a sua palavra, sacudi a poeira dos vossos pés ao sair dessa casa e dessa cidade. Digo-vos em verdade que no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essas cidades. Se você entrou numa casa e você não foi bem-vindo, né? Se você está tendo com uma outra pessoa um assunto, uma conversa, e aquilo que você está falando, com um sentimento bom, com uma energia boa, não está sendo bem aceito, o que eu faço? Eu me revolto? Eu forço essa pessoa a entender o que eu estou falando? Não. Eu sacudo a poeira dos meus pés. Nem a poeira é para mim carregar comigo. E o que é essa poeira? É o ressentimento, é mágoa, é aquela energia negativa que ficou. Eu não posso trazer isso comigo. Isso eu bato o pé e deixo ali, acabou. E aí ele coloca uma perguntinha do item 11, que é aquela que eu falei para vocês, né? Não levei 2 alforjes, nem 2 sandálias, nem 2 túnicas, né? Então eu preciso me colocar a caminho sem provisão nenhuma? Eu vou fazer uma viagem, eu não vou arrumar minha mala? Né? Basicamente é isso que o Evangelho está falando aqui. E o texto, na verdade, ele só está fazendo uma alegoria na questão da providência divina. No sentido próprio, palavras do Evangelho, essas palavras guardam um sentido muito profundo, porque dessa forma
Jesus ensinava aos seus discípulos para que confiassem na providência. O dia de amanhã vai cuidar de si. Aquilo que eu preciso, eu vou ter. Mas aquilo que eu preciso de verdade, aquilo que eu preciso para o meu aprimoramento moral, para o meu crescimento como pessoa, não aquilo que meu ego está pedindo, né? Não aquilo que a minha ambição está querendo, aquilo que eu preciso de verdade. No dia de amanhã eu vou receber. Eu não preciso me preocupar. Só que não é porque você não precisa se preocupar que a gente está pregando aqui que você não deva, né, de maneira nenhuma, pensar no dia de amanhã. A gente precisa. Hoje são tempos diferentes. Naquela época, a vida era de um jeito. Hoje é loucura a gente fazer uma viagem se a gente não fizer uma mala. A gente não vai encontrar ninguém pelo caminho que vai nos dar uma blusa, nos dar um alimento, nos dar comida, então a gente precisa se preparar. Só que para aquilo que tange o coração, para aquilo que tange o que eu preciso de verdade no meu espírito, na minha alma, no meu crescimento moral, eu vou ter, eu vou receber. Vai haver oportunidade para que eu consiga de fato receber isso tudo. E o Evangelho ele ainda traz um outro item, que é não lançais anátema para as pessoas que não pensam como vós. Quanto àqueles que não quiserem recebê-lo nem ouvi-los, Jesus, porventura, recomendou aos seus apóstolos que amaldiçoassem eles, que se impusessem a eles com violência, que usassem do constrangimento para advertê-los? Não. Ele mandou pura e simplesmente que fossem a outros lugares à procura de pessoas de boa vontade. A última vez que aconteceu isso na Terra, que tentaram fazer uma religião à força, aconteceu uma guerra santa, né? A época das cruzadas, que unicamente se você não era cristão, você não acreditava em Deus, você perecia pela espada ali, né? Foi quando eles usaram a força para tentar, ou você se converte ou não. A pessoa muitas vezes não tinha nem escolha, né? A espada acabava sendo mais rápida do que a decisão. Então, o que ele está trazendo aqui? Que a gente não pode lançar anátema sobre aqueles que não pensam como nós. E é fácil a gente fazer isso fora da nossa casa. Com amigos, é fácil a gente conviver com problemas e pensamentos diferentes. No relacionamento, também muitas vezes é fácil. Mas dentro de casa, se meu filho não pensa como eu, se minha esposa não tem a mesma atitude que eu tenho, se meu marido não faz aquilo que eu faço do jeito que eu faço, as coisas complicam. Gera-se um clima terrível. Então, não lançais anátema, fala sobre o relacionamento. Não só fora da sua casa, mas principalmente dentro dela. Sobre como eu convivo, como eu consigo conviver com pessoas que têm opiniões diferentes da minha. Como eu me porto, qual é o respeito que eu tenho com aquela pessoa que pensa diferente de mim. Como eu me porto perante isso? Então, não lançais anátema, fala sobre respeitar os pontos de vista, não tentar forçar ninguém a pensar como você, cada um tem seu tempo. E virá o tempo de que a verdade será universal. Por enquanto, a gente só tem uma verdade pequenininha, porque a minha verdade eu não sei se é verdade mesmo. Quem dirá do meu irmão? E às vezes pode ser que a do seu irmão esteja certa e a sua errada. Só que o nosso ego é tão inflado, né? A gente tem tanta certeza de nós mesmos que muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. Então, relacionamento, não lançar anátema. Ter essa boa convivência com pessoas que pensam diferente de você. E aqui a perguntinha, né? Como nós temos nos portado quando a nossa opinião ou ponto de vista não é aceito? Exatamente isso que eu falei. E o último item que eu quero trazer para vocês dessa parte, né? A última parte do capítulo, que outrora o céu era tomado pela violência. Hoje, ele é conquistado pela brandura. Muitas guerras já aconteceram, né? E elas precisavam acontecer devido ao grau de adiantamento da humanidade. Infelizmente, elas precisaram ocorrer para que nós aprendêssemos aquilo que nós sabemos hoje. Só que hoje a violência já não nos cabe mais. Já não encaixa mais em quem nós somos. Resolver com brutalidade, com agressividade, já faz tempo que isso saiu de moda, né? E o Evangelho traz o seguinte, usando até mesmo o Espiritismo. O Espiritismo diz a seus adeptos: não violenteis a nenhuma consciência, não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa.
Acolhei os que venham até vós e deixai em paz aqueles que vos repelem. Olha só que coisa bonita, né? Não violenteis consciência alguma, por mais que ele esteja falando aqui sobre religião, ele está falando sobre ponto de vista, ele está falando sobre pensamentos diferentes, está falando sobre atitudes que nós tomamos diferentes. Eu acho muito legal, muito interessante, porque não vos inquieteis pela posse do ouro. É incrível como fala tanto sobre relacionamento, é incrível como fala tanto sobre como nós vamos lidar uns com os outros, como nós vamos conseguir, né, viver e conviver tendo opiniões tão diferentes como nós temos hoje, né? Cada um pensa de um jeito. E se porventura essa pessoa pensa diferente de você, tudo bem. Não é por isso que vocês precisam ser inimigos, né? Não precisa ter uma discussão ou uma briga porque tem pensamentos diferentes. A gente diminui um pouquinho o nosso ego, a gente abaixa um pouquinho aquela nossa vontade de estar certo o tempo todo e a gente dá espaço para uma convivência de harmonia. A gente dá espaço pelo respeito que a gente pode ter nessa convivência. E é impossível a gente falar disso sem lembrar do versículo de Mateus, né? Bem-aventurados os brandos, pois eles possuirão a terra. Então a brandura, a tranquilidade, a calma, isso não quer dizer passividade, tá? Brandura, tranquilidade, calma é muito diferente de ser passivo. São coisas bem distintas. Mas a tranquilidade com a qual a gente se porta perante as situações da nossa vida, elas falam muito sobre como nós estamos entendendo a mensagem do Cristo, sobre como nós estamos de fato evoluindo aqui dentro, no nosso sentimento, no nosso coração. E para finalizar, eu quero deixar uma pequena passagem de Emmanuel que diz o seguinte: não desistas da paciência, não creias em realização sem esforço, o silêncio para injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. No comecinho do estudo eu falei que tinha dois grandes pontos, né? Que um era as obras, serás filhos das tuas próprias obras, né? O que eu construí. E o segundo é esse, que está em negrito. Se te enganastes em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Se eu paro e olho para as áreas da minha vida, eu não gosto do que eu vejo, eu não estou satisfeito com a construção que eu fiz, eu reajusto a minha visão e eu começo novamente a construir algo melhor, a construir algo diferente, a construir algo que vai me deixar mais satisfeito. E isso em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, na nossa área profissional, na nossa área financeira, na nossa área intelectual. As pessoas falam, nossa, não, tá muito, eu já estou muito velho para começar a estudar, já estou muito velho para começar a fazer isso, já passou o meu tempo. Não. Nós somos seres imortais. O tempo é o menor dos nossos problemas. Mas quando nós usamos esse tempo para começar a fazer algo bom, para começar a fazer algo diferente, é o que de fato importa. A nossa decisão de quando começar a mudar. Se eu olho e não gosto, até quando? Quando que eu vou começar a ter atitudes diferentes, a ter decisões diferentes, a construir algo novo, algo que me satisfaça mais? Então, eu termino esse estudo, agradeço à direção da casa pela abertura, a Sueli pela indicação, agradeço a vocês pela atenção, a caridade de estar aqui me escutando. E deixo essa mensagem, sempre é tempo, nunca será tarde o suficiente para a gente começar de novo, para a gente começar a buscar algo diferente, buscar algo melhor. Muito obrigado. Aí está o Pelegrino. Apresento vocês como companheiro e pelas informações que eu tive, você
teve aqui como na mocidade aqui do centro? Isso, eu vim aqui num evento da Mocidade em 2019. Ah, Já faz um tempinho, então assim, é bom voltar. É bom voltar. Teve influência do estudo que a mocidade fez com você, né? Com certeza. É muito bom. Com certeza. Nós agradecemos, que está de parabéns, viu? Muito Obrigado. obrigado a você pela sua excelente exposição. Muitíssimo obrigado. E vamos continuar precisando de você aí, para nos esclarecer e nos orientar também. Opa, agradeço. Obrigado pelo espaço.